A nossa segunda canção intitula-se Caminho Novo. Portanto, quem tem o livrinho sabe, não é, o título desta canção. E, na verdade, todos nós estamos à procura desse caminho novo. Esse caminho para a nossa vida, para o nosso futuro. Um caminho diferente, um caminho novo porque desejamos que seja um caminho diferente, que representa a nossa vida, o nosso dia-a-dia. A maioria das pessoas, não me refiro apenas aos que estamos aqui. Eu penso que a maioria dos que estamos aqui já temos uma forma diferente de pensar, alguma visão diferente da vida. Mal, se assim não é. Mas olhamos para lá fora, em nosso redor, e vemos a maioria das pessoas muito atarefadas, muito preocupadas com a sua lida, com as suas tarefas, as suas responsabilidades, os seus prazeres terrenos, os seus vícios, a sua maneira de ser, as suas preocupações, também as suas dores, com certeza. E pensamos, para que levar uma vida assim, tão a correr, tão afogueada, quando na verdade os valores principais estão postos de lado, desconhecem-se, não se sabe porque se vive verdadeiramente, a maioria não sabe. Sabem, não sabem. Vivem à maneira deles, mas não sabem o porquê da vida. Qual a finalidade? Porque é que Deus nos deu a vida. Há quem nem acredita em Deus, não é? Portanto, Deus é que vai dar a vida. Não. Portanto, quem deu a vida foram os pais. Com certeza que a vida humana, a vida física, foram os nossos pais, o corpo que nós temos. Mas a vida é muito mais do que isso. Uma vida física que pode ser muito curta, mas pode ser muito importante na vida daquele que pode viver uma vida curta. Importante porque complementa, não é? É um complemento de uma vida anterior. E a maioria das pessoas não sabem a finalidade da vida, os objetivos da vida, porque se vive apenas para o encontro da felicidade. E o encontro da felicidade, para a maioria, é nas coisas da terra, na vida que vive no seu dia-a-dia, nos desejos que vai almejando, as suas ambições, as lutas da vida para conseguir essa felicidade. Quem é que pensa verdadeiramente que se é feliz passando pela miséria, pelas necessidades, pelas provações? Quem é que pensa que daí advém a felicidade? Ninguém. Sim, só se estão tolinhos, não é? Porque a felicidade encontra-se na vida bem vivida, nas alegrias, em tudo conseguir, sem dificuldades, sem sofrimento, sem qualquer problema. Portanto, o casal a entender-se bem, no trabalho, o emprego, a vida profissional, tudo também a correr como se desejou, não é? Ter trabalho, ter emprego, conseguir, enfim, amealhar um pecúlio considerável que possa garantir um futuro mais ou menos tranquilo, vêm os filhos, que os filhos cresçam saudáveis, depois chega à altura de estudarem, que eles consigam entrar em bons cursos, formarem-se, terem saúde, enfim, a felicidade procura-se em tudo aquilo que é a vida material, a vida terrena. Então, tudo isto que enumeramos não tem valor, não é importante, não devemos lutar para conseguir, enfim, chegar a estas condições, a estes postos. Será que não devemos lutar por isso? Devemos de forma equilibrada, de forma sã. Mas dizia-nos a segunda leitura que todos, mais ou menos, ou quase todos, somos espíritos doentes.
Não disse seres humanos doentes, disse espíritos doentes. Porque, na verdade, o espírito pode estar doente. Pode estar doente. E pode ser doente. A pessoa que é doente é na sua essência. Está doente. É aquele que pode estar bem e de um momento para o outro ficar doente, mas a seguir pode tratar-se e volta a ficar bem. Então nós temos as doenças físicas e as doenças espirituais. E o espírito, nós, espíritos na carne, podemos ter uma doença e não ser espíritos doentes. E podemos não ter nenhuma doença física e sermos espíritos doentes. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com certeza que podemos ser doentes espiritualmente e o nosso corpo também estar doente. São duas coisas distintas. Na verdade, a leitura fala-nos de que os espíritos, ou nós espíritos, quase todos somos doentes. Porque estamos realmente nesta caminhada, nesta busca, nesta procura deste caminho novo, que nos vai trazer de volta o encontro com a saúde espiritual, o ser integral que nós somos, que pouco a pouco se irá equilibrando, irá ao encontro dessa saúde, desse bem-estar íntimo. E para que isso aconteça, é necessário que se dê em nós, em cada ser humano, uma grande reforma, uma grande reviravolta. E esta reforma é a nossa reforma íntima. É do foro íntimo. É aquilo que tem a ver com a nossa maneira de ser, de pensar, de estar na vida. A forma como vivemos o nosso dia-a-dia. E os que estamos aqui, quem veio porque está feliz, porque a vida corre bem, não há problemas nenhuns, não há dificuldades, não há doenças, não há sofrimento, não há nada. Mas vieram porque ouviram falar de um lugar muito especial, onde se aprende verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, onde se ouve falar do Evangelho, da doutrina que Jesus ensinou há mais de 2000 anos, e que, de uma forma razoável, que nos leva, quase nos obriga a raciocinar, e que isso nos interessa para a vida. Quem veio com essa intenção? Não sei se haverá um único dedo no ar. Se eu dissesse, ponha o dedo no ar, não interessa. É para refletirmos. Agora, problemas de sobra, meus irmãos, sofrimento, até dizer chega. Nem se sabe se vão resolver os problemas. Também é verdade que chega-se aqui numa ânsia, numa busca, numa procura, num desejo de melhorar a situação. E que seja de um dia para o outro, seja qual for o problema, que as coisas se resolvam. E alguns começam a ficar, enfim, algum desespero, quando se vão dando conta de que os problemas vão persistindo, as dificuldades, as dores. Algumas coisas vão melhorando, mas não há magias, não há milagres. As coisas não se resolvem assim como seria o desejo de qualquer um. Na verdade, não está escrito no Evangelho, de uma ponta à outra, essa descrição, que isso aconteça. Pelo contrário, se cada um for ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o que é que vão ver ali? Jesus, ele bem-aventura, portanto, todos os sofrimentos, todos os que sofrem. Então, é importante o sofrimento na nossa caminhada, na nossa vida, ainda é muito importante. Mas se pudermos ter alívio, se pudermos ir lidando com as situações, atenuando a gravidade dos problemas, tanto melhor. É isto que desejamos. Jesus também nos convida a pedir ajuda.
Verdade ou não? Quando ele diz, batei à porta e ela se vos abrirá, pedi e obtereis, procurai e achareis. Com certeza que ao ouvirmos o centro espírita, quem procura ajuda espiritual, no início não vai a pensar que vai ouvir Jesus, só se antecedendo, já conversou, já teve, enfim, informações, já seguiu através da internet, enfim, já tem outra preparação, outro entendimento. Agora, muitas pessoas vêm ainda em busca de ajuda porque apenas ouviram falar, alguém lhes disse, olha, vai ao centro espírita. Já se começa a comentar, e muito, e as pessoas vão. Já foram a outros lugares, já procuraram essa ajuda. Em determinada altura as coisas até melhoraram, mas depois tudo voltou ao mesmo. Em algumas situações até ficou pior, não é? E as pessoas vêm nessa busca, nessa procura, nessa necessidade grande. Que seja esse o motivo. Não é mau, com certeza, que devemos procurar auxílio, assim como quando estamos doentes. Devemos ir ao médico, doentes do corpo, lógico. Da mesma forma, com os problemas que não são nem mais nem menos do que problemas espirituais, porque são problemas nossos e nós somos espíritos. Então, os problemas que nos tocam, sem dúvida nenhuma, que mesmo tendo a ver com a matéria, são problemas espirituais, porque são nossos. É a nós que dói. E para tentarmos solucionar, resolver estes problemas, temos que ter, não é, uma ideia, uma solução. Há uma fórmula qualquer. A fórmula não é afastar os espíritos. Tiremos essa ideia. As pessoas pensarem que os espíritos que nos acompanham, que possam de alguma forma dificultar a nossa vida, transmitir algum sofrimento, alguma perturbação, criar alguns problemas, ajudam sim a criar, ou pelo menos a dificultar, a que os problemas, a dor, o sofrimento, seja mais apurado, às vezes muito refinado. É verdade. Mas eles não são os culpados. Não adianta pôr a culpa nos espíritos. E poderá haver quem esteja a pensar, pois não, mas eu bem o sinto. Eu bem sinto a pressão, a influência, o mal-estar que me dão. Sim, não dissemos que não. Mas aquilo que eu disse foi que a culpa não é dos espíritos. Porque eles apenas entram onde há portas abertas. Se as portas estiverem fechadas, eles não entram. A porta que é o espírito, que somos todos nós, a porta da nossa mente, a porta do pensamento, ligada com certeza à nossa vivência, à nossa forma de ser. Falávamos no início da nossa conversa que as grandes preocupações da busca, da procura da felicidade é, sem dúvida nenhuma, nas coisas da vida material, as coisas terrenas, vícios, prazeres, enfim, viver da melhor forma possível. Até há quem diga que o melhor que se leva desta vida é o que se goza, não é? As diversões, o que se come, o que se bebe, tudo aquilo que dá prazer. Prazer ao espírito, servindo-se da matéria. Mas que um dia, na pátria da verdade, quando despertarmos para a grande realidade, muitas desilusões nos vão esperar. A qualquer um de nós. Não é aquele que já é espírita, o que é trabalhador, está livre. Não, não é assim. Cada um, percorrendo o seu caminho de acordo com a sua reforma interior, com a sua conduta, a sua vivência, o amor que viva, a caridade que pratique, com certeza que poderá atenuar e vai atenuar. Senão também não adiantava fazer nada. Continuávamos todos da mesma maneira e que interessava modificar-nos. Se o apelo é a transformação, a modificação íntima, é aquilo que nós sentimos, não é aquilo que falamos.
Não é aquilo que tantas vezes tentamos demonstrar. Não, porque a gente esconde muita coisa. E o que está cá dentro, nem sempre damos a entender o que sentimos, o que pensamos. Agora, à lei ninguém foge. Não é? A nossa consciência, ninguém engana. Ela apenas registará aquilo que cada um de nós for. Não é aquilo que nós desejamos que ela registre. Ou que gostaríamos de ser. Não. É aquilo que verdadeiramente somos. É aquilo que fica gravado. E é mediante aquilo que somos que vai ser feito o exame final, a análise final. Então, se não nos transformarmos, se não modificarmos a nossa maneira de ser, assim, alguém aqui é perfeito? Quem se acha? Quem se julga? Não devemos julgar ninguém, mas a nós podemos julgar-nos. Não há problema nenhum. Perfeito. Nós somos ainda, estamos muito longe, ainda da perfeição. Ora, vejamos, se ainda estamos muito longe, como é que nós somos? Mas se nos melhorarmos cada dia um bocadinho, com certeza não nos é pedido muito mais. Mas quem conseguir 2 bocadinhos, 3 bocadinhos, melhor, não é? Quem beneficia? O próprio. Nós mesmos. Então, se na verdade queremos vencer dificuldades, agruras, vicissitudes, problemas, dores, tragédias, seja aquilo que for, vamos tomar consciência da necessidade da nossa modificação. O salto que é preciso darmos na nossa vivência, na nossa forma de estar na vida, a análise que precisamos fazer. Diz que a evolução não dá saltos, mas nós podemos, não é? Dar um salto grande e dizer, não, eu vou dar uma viravolta na minha vida. Eu fumo, vou deixar de fumar. Eu bebo demais, eu vou deixar de beber. Eu passo a vida a divertir-me, critico quem vai ao centro, sempre no centro, sempre ao centro, todas as semanas. Há quem venha 2 vezes por semana. São os fanáticos. 2 vezes por semana a ir ao centro. Não chega uma, até uma já é demais. Está bem. Mas porquê é que nós fazemos a higiene todos os dias, alimentamos mais do que uma vez ao dia, fisicamente, não é? Quem fuma, porque é que fuma mais do que um cigarro? Quem gosta de beber o seu copinho, porque é que bebe às refeições e até fora das refeições? Quem gosta de fazer outras coisas menos corretas, porque é que as faz? Não é? Então, não queiramos comparar. Por muito que venhamos ao centro, ainda não conseguimos entender verdadeiramente o que é que vimos aqui fazer. Porque muita gente vem para se libertar dos espíritos. Engana-se. Porque os espíritos não se afastam assim. Com certeza que alguns são ajudados, porque são sofredores. E eles veem uma oportunidade, muitas vezes, de se livrarem de nós. Então, se lhe é oferecido uma vida melhor, sem sofrimento, sem perturbação, onde terão que aprender e aprender a modificar-se, aprender a ajudar o próximo, porque no mundo espiritual não é um mundo de mordomias, de descanso, um mundo espiritual superior, do bem. Não falamos no inferior, porque o inferior é igual ao nosso, tal e qual. Falamos no bem, onde se recebe auxílio, onde há tratamento, onde há esclarecimento, onde há estudo, onde há preparação para cada um continuar a tarefar no bem. E isso é para todos. É engraçado que alguns espíritos, quando lhe falamos que precisam de ir para uma escola, o quê? Ir para uma escola? Eu não quero ir para escola nenhuma. Então agora já não me chega a ter andado na escola aqui na Terra, ir agora para uma escola. Porque tem que aprender. Eu não preciso. Olha, quer dizer, eu estou deste lado, não sei nada dessas coisas. Nunca ouvi falar de escolas, nunca ouvi falar nada. Tu estás aqui, tu também já morriste? Não, eu ainda não morri, eu ainda sou um ser humano, já lhe tinha dito. Então, mas como é que tu sabes dessas coisas? Então, quer dizer, tu estás daqui, sabe mais do que eu que estou deste lado.
Porque eles continuam aqui junto da humanidade, a vibrar no nosso plano. Então, com certeza que não sabem. Nós sabemos porquê. Porque temos a bênção, não é, das orientações do mundo espiritual, os ensinamentos, a doutrina espírita que nos esclarece. Agora, em que religião, seja qual for, se encontram os esclarecimentos, o conhecimento que o Espiritismo nos dá? Não se mistura, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com as orientações do bem, com certeza que sim, que noutras se encontram também essas orientações. Mas toda a explicação de como é a vida após a morte, como se vive, o que se sente, o que se encontra, o que é necessário fazer, ninguém explica, ninguém ensina. Então, claro que a maioria das pessoas que morreram, que andam por aí à nossa volta, eles conhecem o que nós conhecemos na Terra, ou que a maioria conhece na Terra, aquilo que conhecia, enfim, quando viveu cá e não conhece muito mais. Então, quando se lhe fala, enfim, de outros patamares, de outros conhecimentos, de outra vivência, que não aquela que eles têm tido, pois nem todos assim pensam, mas muitos lá com o seu orgulho, que acham que eles é que sabem, não aceitam que alguém conheça um pouco mais, estando num estádio diferente. Não é? Eles pensam que por já serem mortos, entre aspas, não é, no corpo, que já têm um pouco mais de conhecimento, pelo menos têm a experiência do que é estar na vida espiritual, que nós não temos agora, não nos recordamos das vidas anteriores. E o mais engraçado é quando lhes falamos que já morremos de outras vezes, esta agora, então pior ainda, porque ainda nem sequer isso ouviram. Andam por aí, falam, mas não falam daquilo que é importante falar, não conhecem o que é necessário conhecer. Então agora vejam a importância daqueles que possam acompanhar-nos, que possam estar aqui presentes, que lhe fosse permitido entrar, porque nem todos os espíritos que acompanham os humanos entram aqui dentro. Nem todos. Entram aqueles que está no merecimento deles, que não são espíritos, enfim, briguentos, desordeiros. Para esses, desde o momento que tenha chegado a hora, entram, porque estão sob o controle da espiritualidade maior que aqui trabalha. E eles não fazem o que querem. A espiritualidade tem todos os meios de os orientar. Esses são espíritos doentes. A espiritualidade superior não vê os espíritos inferiores, como espíritos maus, malignos, não. Vê como espíritos doentes, em vários graus da sua doença. Doenças mais graves ou menos graves, conforme o tipo de evolução, de vibração que esses nossos irmãos, esses espíritos, apresentem. Então vejam, muitos nos acompanharam, mas ficaram do lado de lá daquelas grades. E muitos ficam ali à espera em que aqueles com quem vieram saiam para depois voltarem a acompanhá-los. Depende de aqueles que vamos sair daqui, como é que nós vamos a nível mental. Se vamos com a mente tranquila, serena, pelo tratamento recebido, lembrando a palavra, a mensagem, as energias do passe, enfim, que algo tenha despertado no nosso íntimo, vontade de mudar, com paz, com tranquilidade, pensamentos positivos, com certeza que as portas estão fechadas. Não há espírito inferior que entre numa morada destas. Não há. Agora, se já vão a discutir, chegam ao carro, não é? Ou porque alguém está na frente, que é preciso paciência, tolerância. E nós, onde é que temos essas virtudes? Parece que as deixamos fechadas a 7 chaves, não é? Então vejamos, nós é que abrimos a porta. Portanto, de que é que serve o tratamento, toda a ajuda que se recebe, desde o momento que se entra nesta casa? Não é só quando se começa com a palestra, ou depois nos trabalhos, ou com o passo. Não, desde o primeiro momento que se pisa o solo aqui do centro. A espiritualidade está atenta. Quando vimos com propósitos de bem, em busca de auxílio, com essa necessidade,
predispostos a receber o auxílio de Jesus através dos seus mensageiros que aqui trabalham. Os trabalhadores encarnados, nós somos instrumentos que também estamos, com certeza, todos de boa vontade, tentando dar o melhor, mas é uma coisa pequenina. A grande ajuda vem do alto. Vem do alto. E cada um poderá receber muito, se fizer por isso. Mas também pode alguém receber muito pouco, ou pouquíssimo, se fizer por isso também. Não recebe tudo a mesma coisa. Os problemas não são todos iguais. As pessoas não pensam todas da mesma maneira. A fé não é toda igual. Difere entre todos nós. Todos somos diferentes. Então, cabe a cada um, realmente, angariar mais ajuda, mais medicamento espiritual, mais tratamento. Como? Através, como eu já disse, da nossa postura mental, que é o nosso pensamento, o nosso sentimento de compreensão, de tolerância. Não estamos com críticas, não estamos a reparar porque aquela pessoa veio depois e vai na frente. Deixemos, tudo são provas. Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Não é por acaso que às vezes há uma troca, qualquer coisa que possa acontecer, que nos parece ser negativa, mas pode ser muito positiva. Então, aquilo que possa acontecer, aceitemos. Não quer dizer que não se fale, que não se tire a dúvida, mas com calma, sem discussão, sem irritação, sem nervosismo, porque é aí que nós começamos a abrir as janelinhas, as brechas. E eles estão ansiosos que nós façamos, não é, qualquer coisa para abrir essa portinha, essa nesgazinha, para eles se infiltrarem. Infiltram-se como? Entram dentro? Não. É o nosso pensamento que lhe permite que eles possam entrar em sintonia conosco. Ainda se recordam da leitura do Evangelho? Quando o espírito impuro sai de um homem, vagueia por sítios áridos, em busca de repouso, e não o encontra. Regressa para a casa de onde saiu. Encontra-a limpa, varrida e arrumada. Então ele volta, vai buscar mais 7 espíritos, piores do que ele, e o estado daquele homem é pior do que era antes. Vejam. Que adianta tirarem ou ajudarem os espíritos que nos acompanham, se nós não nos modificamos? Eles vão chegar à altura que andam por aí, vagueiam, porque nem todos os espíritos que se manifestam aceitam a ajuda. Naquele momento, eles são libertos e a espiritualidade encaminha-os. Mas eles depois muitos voltam, porque eles não vão para nenhuma prisão. Não ficam prisioneiros. Muitos voltam. Quando há uma ideia intencional, não é, de ainda terem o gostinho do prazer aqui na Terra, da maldade, da inferioridade, dos vícios, dos gozos terrenos, eles ainda andam por aqui, ainda sentem essa necessidade, ainda estão agarrados a isso. Então, com certeza que eles vibram junto daqueles que lhe comungam os mesmos ideais, os mesmos vícios, os mesmos prazeres. Não tenhamos dúvidas. Agora vejamos, se nós nos modificarmos, eles já não lhe interessa andar connosco. Porque se eles querem continuar, não é, a beber nesses fluidos, nessas energias, nessas vibrações negativas, nesses desejos, nessas ambições desmedidas, pela negativa, e nós já estamos a mudar a nossa faixa vibratória, já não queremos, não é, viver assim, ter este tipo de vida, tomamos consciência da necessidade de nos modificarmos, de começarmos a alterar os nossos hábitos na família, no local de trabalho, no local também de lazer, seja onde for. Ora, com certeza que esses nossos irmãos espíritos, eles vão procurar outros que os satisfaçam. Então vejamos, não é
No trabalho mediúnico, não é tarefa do centro afastar aqueles que nós chamamos continuamente. Tarefa do centro é ajudá-los também a acordar, da mesma forma que nos ajuda a nós a despertar. Mas se nós quisermos continuar a dormir, não é? Nesta melancolia, nestes interesses, e não olhamos para dentro de nós, não reconhecemos a necessidade da nossa transformação interior, espiritual, então é porque não queremos cuidar-nos, tratar-nos, melhorar. E os problemas não vão modificar-se. Atrás de uns vêm outros. Se bem que os problemas, as dificuldades, as dores fazem parte da nossa evolução. Nós ainda somos espíritos muito devedores à lei de Deus, pelas nossas falhas, não só desta vida, mas de vidas e vidas anteriores. Muitos erros cometidos, muita negligência, muita traição, crimes, enfim, todo tipo de iniquidades. E muitas ainda não conseguimos saldar, ainda não conseguimos pagar estas dívidas. Então, vida após vida, Deus vai nos dando a possibilidade de podermos. Mas nem sempre estamos com aquela garra, com aquela força, para dizer, é desta que eu vou pagar. Não, nós, se nos puderem tirar a cruz de cima, tirem. Se nos puderem resolver todos os problemas, melhor. Então, como é que vamos pagar as nossas dívidas? Não é? Como é que vamos? Tem que ser só pela dor, pelo sofrimento? Não. Deus é Pai. Também pelo amor, no trabalho de ajuda ao próximo. É muito mais fácil. Não tenham dúvida. Poder pagar na ajuda, na vivência do amor, praticando a caridade, ajudando os necessitados, ajudando os que sofrem. Nós pensamos sempre que nós somos os que mais sofremos, não é? Que o nosso problema é sempre o maior, porque ainda é o nosso ego a falar mais alto. Mas não é, não quer dizer que o nosso problema, seja ele qual for, não seja importante para cada um de nós e que precise ser resolvido, com certeza que sim. E há muito sofrimento escondido, muitas lágrimas que caem por dentro, é verdade. Mas aí não devemos desanimar, devemos confiar em Jesus, porque Ele disse, vinde a mim todos vós que sofreis, vinde a mim, porque sentireis alívio e consolo para as vossas almas, porque o meu peso é leve, ou o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Porque Jesus, qual é o jugo de Jesus? Jesus domina de que forma? Pelo amor, não é? Pelo amor. Pelo amor, então, tudo que é com amor, com certeza que é suave. Então é ir até Jesus. Onde está o problema? Desabafar com Ele. Ajuda-me, dá-me uma solução. Eu preciso de orientação. Eu preciso de compreender melhor os teus ensinamentos. Eu preciso de dar uma reviravolta na minha vida, na minha forma de ser. Eu preciso, Jesus. Eu bem ouço falar, mas eu não consegui até aqui. Mas preciso. Então eu conto contigo. Ajuda-me. Eu tenho que, e cada um deve autoanalisar-se. Conhece-te a ti mesmo. Devemos conhecer-nos. Nós não nos conhecemos. Criamos uma imagem daquilo que gostaríamos de ser. E às vezes deixamos-nos convencer de que somos dessa maneira, mas não somos. Precisamos de ser realistas conosco. Não temos nada que analisar o próximo. Isto é uma coisa que a gente gosta de fazer, não é? Fazer os julgamentos. Pois, isto aqui estou mesmo a ouvir. Isto adapta-se a uma pessoa que eu cá conheço. É tal e qual, ela é que devia estar aqui a ouvir. Quem pensar isso, pois isto é muito para essa pessoa. Que é para todos nós.
Todos precisamos de nos modificar, todos temos imperfeições. Todos. Então vamos ver, não é? É um trabalho de casa. Cada um autoanalisar-se, conhecer-se, onde é que falhamos mais? Onde é que nós erramos? Ou onde é que erramos? Porque aceitar que erramos é assim um bocadinho complicado. Mas também temos que descer a esse ponto e ser humildes perante nós mesmos, para que realmente possamos transformar-nos e possa haver uma mudança, uma ajuda maior. E que esses irmãos que nos acompanham, irmãos doentes, espíritos doentes, que são com certeza também, possam ver em nós algo diferente. Alguns já estão cansados, nós somos sempre a mesma coisa. Porque quando nos fazem uma coisinha que seja, já não digo que pisem um calo, porque isso é uma dor terrível para quem tem calos. Dizem que é terrível. Só que ameacem pisar. Como é que a gente fica? Não devíamos ficar. Devíamos agradecer. Sabem? Porque as dores que nos são provocadas, essas dores que nós não fizemos nada agora, no momento que a dor chega, para que ela nos visite, nós devíamos agradecer e pensar, se esta dor veio ao meu encontro, foi porque eu, agora não me lembro, não sei, mas possivelmente não foi nesta vida, eu fiz com que esta dor fosse ao encontro de alguém. Eu fiz alguém sofrer desta maneira. E então, agora, eu estou a receber de volta. Obrigada, meu Deus, porque me estás a dar a oportunidade de eu poder receber esta dor que eu causei. Então, eu te agradeço, Senhor, porque é uma bênção a força que me dás, o entendimento, a coragem, o alívio. Quem é que pensa assim? Não estamos para aí virados. Então vejamos se não precisamos mesmo de dar uma viravolta na nossa vida para podermos ver realmente as coisas de uma outra forma. E é por aí que começa o nosso tratamento. E é por aí que nós vamos deixar de ser espíritos doentes, vencendo a doença. Porque a maior doença que nós temos é a nossa imperfeição espiritual, a nossa ignorância espiritual. Tudo o que tem a ver com os ensinamentos que Jesus nos legou, que nos levam ao despertar para a vida do Espírito. Porque é aquela que é para todos sempre. A vida do corpo vai acabando. Aqueles que estão no mundo espiritual, chegará a hora de terem outra oportunidade de voltar. Portanto, terão uma nova vida física. Mas por não terem uma vida física agora, não deixam de ser seres como nós, que pensam, que sentem, que estão na sua caminhada, têm os seus deveres, as suas obrigações, as suas responsabilidades, como filhos de Deus, tal e qual como nós. Terão é que, com certeza, viver de acordo com o estado e o plano em questão. Mas todos convidados à modificação. A modificação não é só para nós, que estamos no corpo. É para todos. O trabalho de ajuda é para todos. Eles, no plano espiritual, têm que trabalhar. O que seria de nós se o mundo espiritual não trabalhasse? Os bons espíritos, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, não é? O que seria Jesus, o governador da terra, se não trabalhasse? Nós não tínhamos a ajuda que precisamos, não é? Então eles trabalham sem cessar. Há um pedido de socorro, eles estão atentos e vão logo em socorro. O mal não está neles, o mal está em nós, aqui os de baixo, não é? Que nem sempre valorizamos a ajuda, o trabalho, o atendimento que eles nos dão. Às vezes num momento difícil,
e tal, a gente lá se lembra, lá pede. Mas quando as coisas estão mais ou menos a correr bem, será que nos lembramos? Também é bom que a gente se lembre, para estarmos em sintonia. E se nós tivermos esse hábito de, no nosso dia-a-dia, pela manhã, o despertar, agradecer a Deus a oportunidade de poder acordar, porque quantas pessoas se deitam e não acordam no corpo, acordarão depois em espírito, porque morrem durante a noite. Muitas pessoas. Então não é bom podermos acordar. Há quem diga, acordar para uma vida de sofrimento, é outro dia penoso, não sei se queria acordar. Vamos lembrar, devemos agradecer a Deus, mesmo sendo mais um dia penoso, porque depois da tempestade vem a bonança. Então os espíritos, este espírito impuro, que vagueia por sítios áridos em busca de repouso, são tantas vezes esses irmãos que são levados ao trabalho mediúnico e recebem auxílio, mas não querem modificar-se, não querem mudar, deixar os vícios, os prazeres, a maldade. Então regressam, são libertos, eles, claro, e voltam aonde? A bater aonde? Onde sentem o chamamento. Diz que encontram a casa limpa, varrida e arrumada. Quer dizer, aquele homem, aquele ser humano, aquela mulher, que ficou mais ou menos liberto porque recebeu ajuda. Por exemplo, aqui na Casa Espírita, as entidades manifestaram-se, ou até no momento do passe. Não é só quem vai ao trabalho que recebe a ajuda do alívio desses irmãos doentes, não. O momento do passe magnético, nesse momento há a libertação. Essas entidades são desviadas. Quando quem está a receber o passe também faz por isso. Quando procura concentrar-se, estar com fé, ligar-se a Jesus no seu pensamento, pedir essa força, pedir ajuda para esses irmãos, seja quem for que esteja ligado em sintonia pelo pensamento, com certeza que muitos dessas entidades manifestam-se nos trabalhos. Muitas são levadas pelos guias espirituais que as recolhem e as levam, um doente que vai a um tratamento médico. Porque chegou a hora deles também receberem auxílio. Então, quando o ser humano fica um pouco aliviado dessa pressão, desse domínio da espiritualidade, que muitas vezes são realmente sofredores, porque ainda continuam presos às coisas da terra. E não é fácil este desligamento. E como disse, há alguns, e são muitos, os que aceitam a ajuda e não voltam mais. Mas isso não significa que o ser humano não volte a ficar perturbado. Ficará se não vencer também os seus inimigos íntimos, os nossos inimigos íntimos, que são as nossas imperfeições espirituais. Esses são os piores inimigos, porque somos nós que os agarramos ali. Habituámo-nos a ser assim. E só quando nós ultrapassarmos, vencermos esses hábitos, dominarmos aquilo que haja de negativo em nós, nós vencemos esses inimigos, deixamos de tê-los connosco. E quanto mais assim formos fazendo, menos portas nós temos para os outros, os verdadeiros espíritos desencarnados, se afinizarem connosco. Então é um trabalho nosso. Ninguém pode fazer isso por nós. Podem ajudar-nos. Este momento em que estamos aqui a ouvir, são coisas que já todos ouviram, não é nada de novo. Talvez para alguém que esteja aqui a primeira, a segunda vez, possa ser alguma coisa nova. Mas a maioria está farto de ouvir isto. Farto, entre aspas. Mas é sempre bom lembrar, nós precisamos. Sempre há um ponto ou outro que não entendemos muito bem.
Portanto, toca-nos, a uns de uma maneira, a outros de outra, mas, de certa forma, a todos nos toca. Porque todos temos ainda este caminho para percorrer. Quantas vidas nós ainda precisaremos de vir à Terra? E feliz daquele que venha à Terra. Não é? Porque para mundos superiores não vamos. Poderia ir-se para um mundo inferior. Então é melhor já estarmos por aqui. Não é? É melhor. Então nós queríamos, enfim, apelar mais uma vez à lembrança de cada um, lembrando Jesus, Ele, que tantos ensinamentos nos deixou, assim como no tempo da poda, Ele até nos comparou a varas das videiras, porque a videira é uma plantinha, não é? Um arbusto, que todos os anos ela é podada, já viram? Depois das vindimas é necessário podar, não é logo a seguir, tem o seu tempo próprio, fazer a poda, cortar as varas secas. Para quê? Para que aquela planta, no ano seguinte, ela produza melhor. Então é necessário cortar os galhos secos, aquilo que não presta, aquilo que é daninho. Da mesma forma, Jesus comparou-nos às varas das videiras, para que fôssemos cortando em nós esses galhos secos, esses galhos daninhos que nos prejudicam na nossa evolução, para podermos produzir melhores ações, melhores atos, melhores sentimentos. Essa é a reforma que cada um deve produzir. Este também foi um dos motivos que Deus nos permitiu vir à Terra. A Terra é a grande escola, onde, na verdade, nós vimos aprender a melhorar-nos, a amar o próximo, a vencer imperfeições diversas, mas seguindo o caminho do bem, do amor maior, vivendo a caridade. Como podemos praticar a caridade com o próximo se não a praticamos conosco? Deve começar em nós. Como podemos amar quem quer que seja se não nos amamos a nós? Então vejamos o quanto nós temos para fazer. Que trabalho. É isto que devemos pensar. Não pensemos nos espíritos. Procuremos ajudar esses irmãos infelizes, doentes, perturbados. Muitos não sabem que morreram. Outros sabem, estão revoltados porque não queriam. Outros estão presos às coisas da terra e não sabem como, enfim, como viver a vida. Não conseguem viver da mesma forma e sentem necessidade das coisas terrenas. Outros têm saudades dos seres que deixaram aqui, da vida que levavam, dos seus bens, dos seus haveres, enfim, tanta coisa. Se nós pensarmos em nós, se eu partisse agora, se eu morresse, como seria? Será que eu ia aceitar? Ia ser fácil para mim deixar a família, filhos, marido, esposa, netos, enfim, cada um sabe as ligações que tem, os vícios. Isso não importa, eu já aprendi que depois encostamos-nos àqueles que têm o mesmo vício e podemos usufruir da mesma forma. É assim, é um remedeio. Mas estão a contribuir, eles também estão a contribuir, quando influenciam o vício, a que alguém esteja a errar. Será que nós estamos a pensar partir para a vida espiritual, regressar à verdadeira pátria, com intenções de prejudicar aqueles que ficam aqui? Seja nas perseguições, com ódio, com rancor, com ira, com despeito, seja na busca dos vícios para satisfazer os prazeres da matéria, porque depois já não se tem matéria. Então vejam o trabalho que cada um poderia fazer
doutrinando esses irmãos, essas entidades que se aproximam de nós, conforme a nossa maneira de ser e de estar na vida. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Agora, que tipo de companhias temos? Depende. A casa até pode estar limpa, varrida e arrumada, mas se continuamos, porque saímos do centro e ficamos mais ou menos limpitos, mais ou menos, com o passo, as energias, nestes momentos, o tratamento e tal, a pessoa vai mais ou menos. Mas os vícios continuam, não é? As discussões, a irritação, o nervosismo, a prepotência, o despotismo, enfim, tudo aquilo que domina cada um, as suas inferioridades, os tais inimigos íntimos. As ervas daninhas são danadas. A gente faz a monda num bocadinho de terra, fica limpinho. Passado uns dias já estão lá as ervinhas a despontar. Mas de onde é que elas vêm? Arrancámos a raiz, saiu tudo, mas lá ficaram outras. Sementinhas que a gente não vê. É difícil arrancar as ervas daninhas. Por isso é que precisamos de vir tantas vezes, não é? Seguidas, para conseguirmos, com esforço, dando continuidade, com a nossa moralização, a tal transformação, a nossa reforma, não é? O nosso amor, não é o amor próprio, é amor por nós mesmos, que é diferente. Amarmos-nos, vivermos a caridade, sermos solidários conosco, com o nosso corpo, cuidando, com o próximo, fortalecendo-nos na fé, confiando em Jesus, no Pai, Deus, que não nos deixa abandonados de forma alguma. Nós teremos que ter também, fazer a nossa parte, não é? Ter consciência da necessidade do que é o tal caminho, procurar esse caminho novo, um caminho de transformação, de mudança, de aprimoramento. E vamos sentir-nos muito bem, certamente. Eu tenho a certeza absoluta. Só vamos experimentar. Está de acordo? Vamos todos fazer um esforço? Concordamos com isto? Concordamos com Jesus? Ajuda-te e os céus te ajudarão. Para terminarmos a nossa explanação de hoje, desejando a todos uma noite de paz, de tranquilidade, uma boa semana, muita força, muita fé, muita esperança. Deus é bom, Jesus, o nosso irmão maior. Portanto, não estamos desamparados, vamos confiar que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer um aviso. Na próxima sexta-feira, vamos ter aqui, vai ser uma alegria, vamos ter connosco o nosso querido Vincent. Já sabem, a maioria já conhece, será ele a fazer a palestra, não é? Com as suas canções espiritualizantes, a sua vibração, a sua energia. Portanto, não esqueçam, lembrem os vossos amigos, familiares que, enfim, que costumem frequentar e que possam não estar a pensar vir esse dia. Vamos aproveitar sempre que ele esteja de vibrarmos com a sua música e as suas canções. Sexta-feira, próxima sexta-feira.